Bem, continuando aqui no nosso programa do Alt Cine Geekers agora, a gente estava falando do futuro da Marvel e da Sony, depois do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Já fizemos aqui as nossas especulações, as nossas teorias do futuro da Marvel, do futuro do Homem-Aranha do Tom Holland, mas agora a gente tem que falar do futuro da Sony. E a gente sabe que a Sony é independente em dois Homens-Aranhas, que é o do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Tobey Maguire, a gente tem uma ideia de que não vai voltar. Mas Andrew Garfield é o cara que tá aí, tá de boa. Tá de boa com o mundo, de boa com a vida, né? De boa com a vida, na melhor, uma das melhores fases da carreira dele. De volta ao papel, fazendo as pazes com o personagem. Feliz, né? E fazendo... Pode ser o indicado ao Oscar pelo Tic Tic Boom, onde ele arrasa. Mostrou que sabe cantar, tocar, dançar. E que ator, hein? Que ator incrível, que pessoa incrível ele é também. Sim. Então a gente pensa, Andrew Garfield vai ter o terceiro filme? Vai haver o espetacular Homem-Aranha 3? Porque se a gente for parar pra pensar, Morbius foi adiado. Morbius era pra estrear agora, então, em janeiro. E o que é isso, cara? E foi adiado pra abril. Falam que... Não lembro qual foi a justificativa, mas se você parar pra pensar, uma coisa que o Aranha do Andrew Garfield fala pro Peter Parker do Tom Holland é que depois de um tempo, depois da morte da Gwen, ele parou de segurar a força dos socos dele. Ele ficou raivoso, ficou amargo, ficou violento. Tá. E a gente tem o que no Morbius? Aquele pôster do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha do Tobey Maguire, só que o universo do Morbius tá no universo do Venom, isso ficou claro. Mas aparece lá o Abutre do Michael Keaton. Sabe-se lá se é uma variante. E a gente tem no cartaz do Homem-Aranha Murder, assassino. Será que aquele cartaz seria um cartaz diferente do visual verdadeiro do Homem-Aranha, só para despistar assim os fãs e dizer é o Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas ele foi retratado de uma maneira diferente? Ou será que é o Tobey Maguire voltando? Exatamente. Será que é o universo do Tobey Maguire no final das contas? Não é. Porque se a gente parar pra pensar, o Ed Brock, Venom, tá no mesmo universo do Morbius. E a gente já teve um Venom que... no universo do Tobey Maguire. Então aquele cartaz ali deve ser um cartaz, uma ilustração diferente de um Homem-Aranha que já existe. E quem seria esse Homem-Aranha? Seria um outro ator, no final das contas? Seria o Tom Holland? E no final das contas, não seria o Tom Holland. Não. Porque o Venom o Venom do... Nossa, olha aí, ó. A gente já deu 1000 voltas aqui. Já estamos abrindo o multiverso aqui. Pra você ver como tá confuso, mas o Ed Brock... É muito louco o Venom lá do filme do Venom, ele vai pro universo do Tom Holland. Ele é uma das pessoas levadas e tiradas do universo do Tom Holland. Que indica que ele não é do universo do Tom Holland. Não. Ou seja, isso descarta a possibilidade de ser o universo do Tom Holland e o universo do Tobey Maguire. E aí o que resta? Quem resta? Quem resta? Né? Andrew Garfield. Pode ser. Será que adiaram Morbius pra fazer uma gravaçãozinha assim de uma ceninha pós-créditos, mostrando um certo alguém, um certo assassino em algum lugar? Sim. É uma linha de pensamento bem lógica. E que faz sentido, né? Exatamente. E eles seriam perfeitos fazendo isso. É assim, traz o Aranha pra esse universo. Não deu certo a franquia do espetacular Homem-Aranha? Tá fazendo a franquia dos vilões, transformando eles em anti-heróis? Tá bom. Deixa um Homem-Aranha nesse universo, deixa claro que esse Homem-Aranha tá lá ainda. E a gente tem essa ideia do Homem-Aranha do Andrew Garfield voltar
se voltar, porque o mesmo site que fez aquelas teorias, que deixou aqueles vazamentos, esse mesmo site diz que a Sony falou que o Andrew Garfield vai ter o que ele quiser. Essa frase. Olha, carta branca. Carta branca. Peça o que você quiser, olha aí. Então a gente pensa, Bom, hein? não vai adiantar nada fazer o espetacular Homem-Aranha 3 se ele sair ruim que nem os outros filmes. Sim. Pra fazer o espetacular Homem-Aranha, você tem que acertar a mão, que nem você acertou. Porque eu vou ser sincero pra você. O Peter Parker do Andrew Garfield no Sem Volta Pra Casa era o Andrew Garfield interpretando ele mesmo. Justamente. Aquela cena lá dele falando, eu amo vocês, cara. É. Ele improvisou. Ele diz que ele improvisou. Muitas das coisas foi improviso dele. É. Aquela vibe, o irmão do meio, que sempre quis ter irmãos. Aquilo é super o Andrew Garfield. É ele, né? É ele. Não é o Peter Parker dele. Não. Porque se você for parar pra pensar, o que eu sempre odiei no espetacular Homem-Aranha, o primeiro filme, é o modo como eles deturparam o Peter Parker. Porque eles fizeram um Homem-Aranha sombrio, estilo Nolan, estilo Batman Begins. Uhum. E eles fizeram um filme sombrio. E aí no filme, o Peter Parker começa a se tornar o Homem-Aranha pra caçar o assassino do Tio Ben, pra matar. Ou seja, ele ainda não tinha aprendido a lição de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele tava atrás de vingança, tanto que no jantar com o pai da Gwen Stacy, o Capitão Stacy, ele levou uma chamada. Uhum. Ele fala, o Homem-Aranha tá querendo proteger pessoas. Ele caça caras que têm a mesma aparência. Ele tá atrás de uma pessoa específica. Ele não tá nem aí pra proteger a comunidade, moleque. E ele sabe disso, ele nem sabe que tá falando com o Homem-Aranha ali na mesa dele, mas ele tá falando a verdade e o Homem-Aranha tá recebendo a verdade na cara. É verdade. Então, bem lembrado. O Peter Parker do Andrew Garfield é descolado, anda de skate, tudo que o povo não gosta num nerd, né? No nerd Peter Parker. Uhum. O nerd Peter Parker tinha que ser o nerd puro. E o Andrew Garfield insistiu em ter o skate. É uma coisa dele. Pra mim o skate não tem problema, porque essa ideia do nerd, o nerd ter sempre que ser o cara franzino, de óculos, que não sabe nenhuma modalidade física, o nerd, o CDF, o cara que entende de ciência, a gente já ultrapassou esse clichê, esse tipo de rotulação. Esse tipo de rótulo, esse paradigma, essa coisa que você tá transformando. Eu me esqueci a palavra correta. Estereótipo, lembrei a palavra. Todo mundo reclama que o Peter Parker do Andrew Garfield é esse cara descolado que anda de skate, mas o nerd, o CDF, o cara que entende de ciências, o cara pra ser inteligente, entender de ciências, gostar de estudar, ele não necessariamente tem que ser o cara que é sempre ruim em esportes e que não sabe fazer nenhuma atividade física. Isso é estereotipar. Isso é fazer estereótipo com o CDF, com o nerd. Pra mim, o problema do Aranha do Peter Parker do Andrew Garfield não é esse. O problema do Peter Parker do Andrew Garfield, do Aranha do Andrew Garfield, é que ele é muito cínico, muito marginal, ele não tem a menor responsabilidade. Se você for parar pra pensar, o filme, o espetacular Homem-Aranha, ele me perdeu na cena onde ele tá gozando com o cara que ele prende no carro, né? Que ele acha no carro. Aí o cara pergunta, você é da polícia? Eu não sou da polícia. Aí ele vai lá e prende o cara, faz gozação com o cara. Ai, minha fraqueza são faquinhas. Aí ele prende o cara e espirra e faz toda uma gozação com o cara. Aí ele de repente olha sério, ele começa a fazer uma transição. Aí ele vê o pulso do cara pra ver se tem a estrela, pra ver se é o assassino do Tio Ben. Aí ele fala, ai cara, isso podia ter terminado muito pior.
Ele fala isso rindo. Rindo, Ele fala assim, nossa, cara, se você fosse quem eu tava procurando, eu ia te matar. Mano, que é isso? É muito louco isso. Isso não é o Homem-Aranha. Isso não é a moral. Isso não é o caráter do Homem-Aranha. Foge totalmente. Entra pra um lado aí bem psicótico da coisa, né? E foge totalmente da característica do Homem-Aranha, E aí no final, os roteiristas viram que eles fizeram uma cagada e eles mudam tudo. Eles transformam o Homem-Aranha no que ele deve ser no espetacular Homem-Aranha 2. E eles tiram toda a consistência, tiram todo aquele clima sombrio, realista, Nolan, Batman Begins. E aí eles vão pra uma outra vertente, eles vão no colorido, faz uma porrada de vilão. A Oscorp é a Oscorp é a corporação do mal, que tá cheia de equipamentos para criar vilões embaixo dela. E você tem o Gustav Fierce, aquele cara do chapéu, que é um vilão famoso do Homem-Aranha, inclusive, que estava envolvido na morte dos pais do Peter Parker nos quadrinhos. Ele é chamado O Cavalheiro, Gustav Fierce. E aí você tem esse vilão e você faz todo um filme acetato. Você vai mostrando a morte da Gwen Stacy nos trailers, se ela vai morrer, se ela não vai morrer. Ele pega, ele não pega, ele pega, ele não pega. Mas a gente sabe que no final ele não ia conseguir pegar. E ele faz um filme todo bagunçado. Mano, não funciona trazer o espetacular Homem-Aranha 3 de volta se você não consertar. O personagem do Peter Parker já tá consertado. É só o Andrew Garfield fazer tudo o que ele fez no Sem Volta Pra Casa. Exatamente. É só o Andrew Garfield ser ele mesmo. Exatamente. Andrew Garfield interpretando Andrew Garfield é o perfeito Peter Parker, é o perfeito Homem-Aranha. Não precisa de mais nada, não tira nem põe. Seja você. Quer falar essa parte escura, essa parte da morte da Gwen, essa parte da raiva, da agressão? Pode falar, mas não esquece da essência. Da essência que a gente viu finalmente, a essência do Peter Parker nesse Peter Parker no Sem Volta Pra Casa. Com certeza, com certeza. É a chave, é o segredo de tudo. É isso que a gente espera dele.